Cerca de 670 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas terras devido ao conflito armado em Cabo Delgado. Destas, 570 mil encontraram refúgio dentro da província de Cabo Delgado e cerca de 64 mil refugiaram-se para a província de Nampula, fazendo com que as duas províncias alberguem hoje cerca de 95% de todos os deslocados de guerra. Os dados referem-se ao período anterior ao ataque à Vila Seda de Palma, no dia 24 de março de 2021. O Centro de Integridade Pública realizou uma pesquisa de campo nas províncias de Cabo Delgado e Nampula para apurar como e onde vivem os deslocados de guerra. Edson Cortes, Borges, Ramiro, vocês fizeram um trabalho interessante sobre Cabo Delgado, sobre a questão dos deslocados. Na verdade, a questão do conflito armado em Cabo Delgado está na agenda, no topo da agenda do debate público, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Como é que está a situação dos deslocados em Cabo Delgado? Como é que está a gestão do processo dos deslocados? Borges. Obrigado. O primeiro grande problema a destacar é que o conflito de Cabo Delgado é notável por duas coisas. Primeiro, pela forma hedionda como os ataques acontecem, decepando cabeças de pessoas, esquartejando pessoas. A segunda face mais visível desse conflito é aquele dos deslocados. Neste momento, nós temos cerca de 700 mil deslocados. Isso é aproximadamente 30% da população de Cabo Delgado. E o grande problema desses deslocados é que eles não têm nenhum acolhimento do Estado. O que isso significa? Significa que o governo não criou centros de acolhimento dos deslocados. As pessoas saíram das suas comunidades, das suas terras, foram se espalhando pela província, nas zonas que eles acreditam ser mais seguras e também pelas províncias vizinhas. E o Estado não esteve lá para acolher as pessoas. E como é que isso se faz normalmente? Vai-se criando centros de acomodação dos deslocados. O governo não fez isso. Consequentemente, nós temos hoje cerca de 700 mil deslocados, dos quais mais de 95% estão a viver em casas de familiares, amigos, desconhecidos e outras pessoas de boa vontade. E esta situação data de 2017, não é algo novo. Mas sabemos também que, para além do governo, existem outras forças, quer dizer, existe a Agência de Ajuda Humanitária, que também faz parte do processo de gestão dos deslocados. Como é que isso está a acontecer? Qual é o papel dessas agências neste processo? O que nós vemos é que o conflito começa em 2017, 2021 é o quarto ano. O governo não criou nenhuma linha orçamental especial dedicada a atender aos deslocados de guerra. O que nós vemos normalmente quando há desastres em Moçambique, por exemplo, quando há cheias, seja por causa de ciclones, no Vale de Limpopo, na Beira, cria-se centro para acolher os deslocados, onde as pessoas que perderam as suas casas, perderam as suas propriedades, vão ficar. No caso de Cabo Delgado, o governo não criou esses centros. Isso é muito problemático, também para as próprias agências de ajuda humanitária. Querem encontrar as pessoas no mesmo lugar para prestar ajuda e não as encontra, porque estão espalhadas em bairros e aldeias, em distritos. Se o governo tivesse criado centros para acomodar os deslocados, era muito mais fácil, porque as agências das Nações Unidas, as agências humanitárias, por exemplo, religiosas, isso significa que as pessoas estão deslocadas de suas terras, estão espalhadas pelos distritos, pelas aldeias, pelos bairros da cidade de Pemba, e é muito difícil as agências humanitárias andar atrás de pessoa em pessoa, nas famílias onde estão, para prestar ajuda. Muito bem. Mas para além desta questão da ajuda humanitária, é suposto também que as pessoas se desliguem em algum momento, que ganhem a sua independência financeira. Edson Cortes, o que é que está a ser feito para que as pessoas se mantenham independentes dessa questão da ajuda? Existe alguma coisa que o governo está a fazer ou outra instituição está a fazer? Bem, da informação que tivemos no terreno e de um ano para cá o conflito tem estado a intensificar-se. E não se vê, não se deslumbra neste momento qualquer tipo de apoio para que as pessoas reiniciem a sua vida. E um facto interessante é que a maior parte dos deslocados deste conflito são provenientes de distritos da zona costeira. Neste momento começou um processo de reassentamento definitivo, onde nós tivemos a oportunidade de estar no distrito de Ancoa. E vimos parte considerável de pessoas que viviam na costa e tinham como sua principal atividade
à pesca a serem reassentadas em distritos que não têm acesso ao mar, Montepuez, Ancoaba e Chiure. E são atribuídas um pedaço de terra e dizem as pessoas para começarem a produzir. A agricultura não é, exige uma certa expertise, as pessoas têm um processo, nem todo mundo produz as mesmas culturas e o clima e as culturas que podem ser produzidas em distritos tipicamente costeiros podem não ser as mesmas culturas para serem produzidas em distritos do interior e as pessoas são deixadas à sua sorte. E neste momento que se esperava que no processo de reassentamento definitivo que o Estado estivesse presente para ajudar estas pessoas, não se vê lá o Estado. E nós tivemos a oportunidade de falar com o secretário de Estado da província de Cabo Delgado e os administradores dos diferentes distritos. Perante a situação de crise humanitária da província de Cabo Delgado, não houve sequer um orçamento retificativo para poder ajudar o governo provincial e distritais a lidarem com uma situação de emergência que o qual não estavam à espera. Por exemplo, o distrito de Metus, o administrador dizia-nos que antes ele tinha 87 mil habitantes e de um momento para o outro o Metus tem o triplo de habitantes, mas continua a lidar com até o mesmo orçamento que tinha antes desta situação de emergência. E, obviamente, isso, mais do triplo de habitantes coloca questões de pressão sobre os serviços básicos, de saúde, educação, infraestruturas. E quando nós saímos de Cabo Delgado, em Metus havia um surto de cólera. Então, são este tipo de situações que constatamos no terreno. E em relação, se formos aqui já pensar nessa questão do número de habitantes, nós sabemos que há muito tempo, tanto a nível internacional quanto nacional, o maior número da população é composta por mulheres. Qual é a situação do género em Cabo Delgado devido ao conflito, tanto a nível das mulheres quanto das crianças? Bem, outra das principais constatações que tivemos no terreno é o facto de as famílias, a grande parte das famílias reassentadas serem famílias lideradas por mulheres e crianças. E como não há uma ajuda oficial por parte das entidades públicas no sentido de ajudarem deslocados a reerguerem suas casas, é notório que as famílias lideradas por crianças e por mulheres são aquelas que têm mais dificuldades em adaptar-se à nova realidade. Porquê? Porque não conseguem ir ao mato cortar estacas, paus para fazerem suas casas. E estas continuam, traz algumas fotos de crianças, famílias lideradas por crianças e que vivem numa situação bastante constrangedora. Muito obrigada, Edson Cortês, Borges Nhamir.